Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Code Marathon. Hoje a gente vai iniciar uma nova playlist, né? A gente vai falar agora sobre geometria computacional. Não quer dizer que aquela playlist de matemática acabou, mas agora a gente vai começar uma nova trilha de conteúdos, né? Que vai ser sobre essa temática. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar é um assunto bem introdutório mesmo, que seria comentar um pouco sobre pontos e vetores no espaço 2D. Bom, a ideia de ponto ela já é bem disseminada, então não vai ser o foco aqui do vídeo. A gente vai focar principalmente em ver vetores com mais calma, né? Então seria vetores no espaço 2D. Então o que seria vetores? São segmentos de reta. Por exemplo, vou desenhar esse vetor aqui, que esses segmentos de reta ele tem três características, né? A primeira seria o seu tamanho, que nesse caso aqui tem tamanho 5. A outra seria o sentido. Então, por exemplo, o sentido dele está sendo para a direita, né? Ele está apontando para a direita. E ele tem a direção. Então, a direção, no caso aqui, está na horizontal, né? Então, estaria aqui na horizontal. Entretanto, esse vetor aqui, ele pode ser representado em outros locais no espaço, né? Então, por exemplo, esse vetor aí é o mesmo vetor que esse vetor aqui, que esses dois outros vetores aqui. Então, poderia copiar e dizer que é igual a esse vetor aqui. Então, todos esses vetores eles são iguais. Então, para a gente ter uma representação única dos vetores, então qual é a ideia? A gente pode pegar esse vetor, levar ele para a origem. Então, a gente chama esse vetor no vetor canônico, né? Então, a representação dele em relação à origem. Então, só para deixar mais visível, vou fazer um pouquinho mais grosso, que está em cima do eixo, né? Então, é o mesmo vetor que os demais, só que na versão canônica, né? Então, a vantagem da gente ver a versão canônica dele é que o ponto onde ocorre é, a ponta do vetor, né, da seta do vetor, é justamente uma representação dele na versão canônica, né? Então, por exemplo, esse vetor aqui, vou chamar aqui de V, a gente tem que esse V vai ser igual à coordenada 5 em x e 0 em y. Quando a gente trabalha com vetor, a gente começa a ter algumas operações que a gente pode fazer com vetores, né? Então, a primeira operação que a gente pode fazer é a operação de soma. Então, a soma de vetores, né? Então, se eu tenho um vetor aqui, que vai ser nosso vetor azulzinho, e eu vou somar ele com outro vetor aqui. Esse vetor aqui. Então, vamos chamar esse aqui de V1 e chamar esse outro aqui de V2. Ok? Então, a gente quer a resultante, acho que vamos chamar de V3, que seria igual o V1 mais o V2. Ok? Então, como a gente sempre vai usar agora a representação canônica, ou seja, que a origem do vetor coincide com a origem do sistema, então, para a gente obter a soma de um vetor, a gente basicamente vai somar as coordenadas de x respectivas com as coordenadas de x do outro e a coordenada de y desse com a coordenada de y do outro, né? Então, se a gente colocar a,
a forma expandida aqui desse vetor, né? Expandir um pouquinho ele, é que a gente tem, né? Que o V3x, x3 eu vou colocar, x3, y3, né? Vai ser igual a x1, y1, somado com x2, y2. Então eu tenho aqui o x3, y3, né? Ou seja, esse vetor aqui, esse par ordenado, vai ser o x1 com x2, e o y1 mais o y2. Ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Que o x3, que é essa parte aqui, é igual a essa. E o y3 é igual a essa parte aqui. Ok? Então, o que é que a gente precisa basicamente fazer para poder descobrir a soma entre V1 e V2, né? Basicamente, a gente precisa somar as coordenadas de cada um. Então, eu tenho que V2 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 em x e 3 em y. E V1 vai ser igual a 3, 6, 7. Espero contar alguma coisa errada, né? Contei. O primeiro aqui, ele, na verdade, ele é 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? E 3 em y. E o outro é 7. E 1, 3, 6, 7, 8. 8 em y, né? Só conferir de novo. 3, 6, 7, 8. Okay. Bom, então eu tenho que o V3, que é a soma dos dois, vai ser igual a 5 mais 7, que a gente tem que é 12, e 3 mais 8, que é 11, né? Então eu tenho essas informações aqui. Então o vetor resultante, ele teria que estar nessas duas coordenadas, né? Então vamos só fazer essa verificação. Vamos só agrupar esses cálculos aqui. Tentar dar uma diminuída aqui para abrir espaço. Então deixar aqui. Então o que é que acontece? A gente tem que o nosso vetor resultante V3, então ele estaria em 12 casas para a direita, né? Então vamos lá. Então 3, 6, 9, 12. Eu estaria aqui. E estaria 11 casas para cima, né? Então 1, 3, 6, 9, 10, 11, né? Ele estaria nesse ponto aqui, o vetor resultante. Então, basicamente seria pegar um da origem e levar até esse ponto aqui. Então, o interessante é que a soma dos vetores justamente teria que dar esse vetor aqui, V3. O que eu quero dizer com soma, né? Você pode fazer a soma dos vetores simplesmente pegando o início do vetor, né? Só. Então, vamos agrupar aqui. Então, você pode pegar o início do segundo vetor e colocar na ponta do outro. Então, é justamente isso que é o resultado da soma, né? Então, eu vou pegar o azul, vou botar a ponta do segundo vetor aqui. E se eu ligar o início do primeiro com o final do segundo, é para dar justamente o vetor da soma, né? Então, só apagar
para não ficar confuso isso aqui. Então, é justamente isso que a gente espera, né? Então, a soma dos vetores a gente conferiu agora. Bom, outra operação que a gente pode fazer é a subtração entre dois vetores, né? Só que isso aqui a gente vai se aproveitar do que a gente já fez. Então, subtração, né? Então, se eu tenho um vetor qualquer aqui, então eu tenho esse vetor e tenho esse outro aqui. Então, o que é que vai acontecer? A subtração entre os dois vetores, você pode interpretar como sendo uma soma também, né? Então, o que a gente vai poder fazer, né? Então, se eu estou interessado na subtração entre o vetor 1 menos o vetor 2, o que é que eu posso ver, né? Eu posso ver isso aqui como sendo, que é o vetor 3, né? Eu posso ver o vetor 3, né? O resultado disso como sendo um V1 somado com menos V2. Então, isso aqui é interessante que a gente não viu ainda, que seria o que significa o menos, né? Então, significa basicamente eu mudar o sentido do, do vetor. Ou seja, vamos supor que o V2 seja esse, né? Então, aqui é o V1 e esse outro aqui é o V2. Então, o que significa eu calcular o menos V2? Seria basicamente eu trocar o sentido da seta. Então, o sentido agora passa a ser aqui. Então, o que é que a gente faz? Basicamente, como a origem mudou, então eu preciso colocar a nova origem do vetor aqui, né? Só para a gente posicionar corretamente. Ó. Então, como o sentido mudou, então agora a setinha vem para cá. Então, junto com a setinha, eu tenho que mudar também a origem, né? Agora é basicamente eu somar esses dois vetores, né? Então, aquela ideia. Eu deixo um na origem, pego o outro e levo para o começo desse. Então, o resultado daquela subtração vai ser esse vetor aqui. Ok? Então, note que esse deslocamento que foi feito poderia ser ia resultar no mesmo vetor se fosse feito de outra forma, né? Então, se a gente fizesse o contrário, né? Deixasse o vetor azul no lugar que estava, que é aqui, e pegasse o vetor vermelho e colocasse na ponta lá, né? Então dá justamente a mesma coisa. O vetor resultante continua sendo igual. É basicamente isso. A subtração a gente pode ver como sendo uma soma também. Bom, a terceira operação seria a multiplicação por escalar, né? Então, o que, é que a gente tem? A gente vai ter inicialmente um vetor com seu determinado tamanho e a gente vai multiplicar por um escalar. Então, a interpretação que a gente tem é se a gente multiplicar por um valor, né? Então, vamos só não formalizar aqui. Então, a gente tem um vetor resultante aqui
V2, a gente vai pegar um V1 multiplicado por uma constante K. Então pode acontecer principalmente três casos, né? O K ser maior do que zero. Maior que zero não. K ser maior que 1. K igual a 1. E o K está entre 1 e 0. Então quando a gente está nesse intervalo aqui, que o K é maior que 1, a gente tem que o tamanho do vetor ele vai aumentar. Então, essa visão que a gente vai ter. Quando a gente tem um K igual a 1, a gente não altera o tamanho do vetor, então é o elemento neutro, né? E quando a gente está entre 0 e 1, a gente tem que o vetor ele diminui o tamanho. Existem os seus correspondentes para o negativo, só que a gente pode ver se o K for negativo, a gente pode pegar o menos do K e colocar aqui para dentro, né? Então seria equivalente primeiro eu mudar o sentido do vetor e depois aplicar um K positivo, que é justamente esses três casos que eu acabei de comentar. Ok? Então a gente pode ver só esses três aqui mesmo. Ok? Bom, então vamos lá para um exemplo. Então a gente tem esse vetor aqui, que é dado pelas coordenadas, né? 5, 3. E a gente vai multiplicar por 2, né? Então a gente quer um vetor aqui resultante, que é dado, é um 5, 3, multiplicado por um escalar que é 2. Então numericamente, o que é que acontece? A gente multiplica cada coordenada pela constante. Então a gente vai ficar 10 e vai ficar 6 aqui. Então o vetor resultante, vou fazer de verde, ele vai começar no mesmo local, só que ele vai ser duas vezes maior, né? Então ele vai ter 10, se eu contar aqui, e 6. Então o que é interessante da gente observar nisso, né? Como o K é positivo, então ele mantém o mesmo sentido. A direção ela é mantida quando eu multiplico pelo escalar. Então, isso não é alterado. Então, esse vetor aqui é o meu 10, 6. E o que é interessante é que esse vetor resultante ele tem duas vezes o tamanho do vetor original. Então, é basicamente isso a multiplicação por escalar. Se eu fizer essa mesma operação para um valor menor, então, ao invés de a gente ter um aumento, a gente vai ter vai ver que o vetor vai diminuir de tamanho, né? Então, por exemplo, se eu multiplicasse por 1 sobre 2, teria isso. Então, só o que vale ressaltar aqui é que a multiplicação por escalar, ela pode ser usada para poder fazer a divisão por um escalar, né? Então, se eu quero pegar um vetor e dividir por um determinado valor, basta multiplicar por 1 sobre aquele valor, né? Ou seja, né? Só para a gente formalizar isso. Então, se eu quero que o vetor resultante seja igual ao vetor 1 dividido por um escalar k, então basta eu fazer pi multiplicado por 1 sobre k. Então eu tenho essa equivalência aí. Além dessas operações com vetores, é importante a gente saber criar vetores, né? Então, dado que eu tenho pontos, então, se eu tenho um ponto aqui, eu tenho esse ponto B aqui, se eu quero criar um vetor que parte de A para B, então tem uma forma fácil de fazer isso. Então, basicamente, se eu quero gerar esse vetor aqui, então o vetor V, ele é basicamente eu pegar o A menos o B menos o A. Por que isso, né? Então, é só a gente olhar os vetores que saem de A e de B, né? Se eu fizer um vetor aqui
que pega o ponto B e fizer outro vetor que pega o ponto A, então eu tenho aqui o vetor A, tenho aqui o vetor B, né? Só para ficar melhor aparecer aqui. Então significa pegar B menos A. Eu inverto A, né? No sentido dele. Então a ponta dele vai ficar aqui. E eu tenho que transferir esse cara aqui, essa ponta dele aqui, por exemplo, para cá, né? Então eu trago para cá. Então vamos conferir se realmente esse vetor aqui, ó, é o vetor resultante da subtração, né? Então quando a gente traz para cá, a gente confirma isso, né? Então note que esse vetor que a gente fez aqui, ele não estava, a origem dele, que era em A, não estava na origem do plano cartesiano. Então quando eu trouxe isso para cá, foi justamente o resultado da subtração do B pelo A. Então se eu quero obter um vetor que sai de um ponto para outro, eu posso simplesmente pegar o destino, subtrair da origem, que eu vou ter o vetor resultante. Bom, além da gente querer obter um vetor a partir de dois pontos, a gente também pode querer obter o tamanho do vetor, né? Dadas as coordenadas. Então, novamente, a gente vai escrever aqui um vetor. Então, esse vetor aqui. Então, quais são as coordenadas dele, né? Seria 3, 6, 7, 3, 4, 5. Então, ele teria essas coordenadas. Então, como é que eu obtenho esse tamanho aqui? Então, basicamente, a gente pode fazer Pitágoras, né? Então, a gente tem esse comprimento aqui, ó. A gente tem esse outro aqui. E a gente sabe que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. A gente pode fazer basicamente esse tamanho aqui, catetos ao quadrado, né? Igual a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Então, qual é esse valor que está aqui? É justamente a coordenada y. Qual é esse valor aqui? É justamente o valor da coordenada x, né? A quantidade de casas que eu vou para cá. Então, o tamanho desse vetor aqui, vamos chamar aqui de o módulo do vetor, que a gente apresenta assim. Então, o que é que a gente tem? Que o módulo do vetor ao quadrado é igual à soma das coordenadas ao quadrado. Então, eu tenho que o módulo do vetor é igual a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, independente se o vetor tem coordenadas negativa ou positiva, como vai ficar ao quadrado, então esse valor de negativo e positivo ele vai sumir, né? Então você não precisa se preocupar com isso. É basicamente isso. Você quer o tamanho do vetor, você pega a soma das coordenadas ao quadrado e depois tira a raiz quadrada. Então qual seria o tamanho desse vetor aqui, né? Então é só substituir os valores, né? Então seria a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Eu não vou fazer porque não vale a pena aqui. Outra informação que a gente pode querer obter, por exemplo, seria o ângulo que esse vetor forma em relação ao eixo x. Então, por exemplo, eu posso estar interessado em descobrir qual é esse ângulo aqui. Então, a gente vai recair na mesma análise de geometria que a gente pode fazer no outro. Então, a gente pode olhar isso aqui como sendo um cateto do triângulo e olhar esse outro aqui como sendo um outro cateto. E lembrar que aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Então, novamente, o tamanho desse lado aqui é y, e o tamanho desse outro lado é a coordenada x desse vetor aqui, velho. Dada por x e y, né? Então, o que é que eu tenho, né? Da trigonometria, né? Eu tenho que a tangente desse ângulo, né?
Símbolo θ é igual ao quê, né? Seria igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? Então, se eu quero descobrir esse ângulo, então basta pegar o arco tangente, aplicar o arco tangente dos dois lados, né? Então, a gente teria que tangente a menos 1 da tangente do ângulo é igual a tangente a menos 1 de cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o arco tangente, né, da tangente é igual ao próprio ângulo. Então, eu tenho que a resposta é isso. Aí, quem é o cateto oposto, né? Seria o y, o cateto adjacente é o x. Então, eu tenho que o ângulo é dado por y dividido por x. Então, basicamente, a gente só precisa calcular a tangente para poder determinar o ângulo desse vetor aqui. É a tangente de menos 1, no caso, né? Então, o que vale ressaltar aqui é que esse vetor aqui, esse ângulo que a gente consegue calcular com a tangente de menos 1, é apenas o ângulo que são menor ou igual que 90 graus, positivo, negativo, ou seja, então eu consigo calcular esses ângulos aqui. Só que com essa informação eu também consigo calcular do outro lado. Basta saber se o x é positivo ou negativo. Então fica simples de fazer isso. Bom, então no próximo vídeo irei mostrar como é que a gente implementa isso no C++.